Shalom, amigos! Na Parashá Kitavó, queria falar com vocês sobre leite e mel, terra que mana leite e mel. O que poderia querer dizer essa expressão? Porque nesta porção nós temos três referências a essa terra que mana leite e mel, né? Em Deuteronômio 26, 9 e 10, 26, 13 a 15, e em Deuteronômio 27, 3. A gente tem essa expressão muitas vezes na Torá, muitas e muitas vezes, né? A gente tem em Deuteronômio 11, mas a gente tem ela, a primeira vez que essa expressão é vista é lá em Êxodo 3:8, na sarça ardente, quando o Eterno fala com Moshe, né? E o chama, e o propósito do chamado de Moshe, quando ele chama, olha, você vai tirar o povo, né, da escravidão, da servidão ao Egito, e vai trazer a este monte, ou seja, onde a sarça estava ardendo, para adorar. Ou seja, o propósito do povo ser retirado do Egito é para que eles recebessem, para que nós recebêssemos a Torá, o Ketubá, o contrato de casamento, essa instrução que, se nós escolhermos e aderirmos, né, então nós teremos caminho de vida e nós seremos reconectados ao Criador, uma conexão que foi perdida desde o Éden com o pecado, né, e que nós temos essa oferta continuamente diante de nós. Então, essa terra que mana leite e mel, o que poderia ser isso, né? Leite fala de fertilidade. Por quê? Porque os animais que dão leite são aqueles que acabaram de gerar, né? Então, quando você tem um leite, você tem esse leite porque a cria está ali presente, né? Há um frutificar, digamos assim, né? Porque até a Torá aqui também fala do fruto do teu corpo, né? O fruto dos teus animais, o fruto, né? Então há esse frutificar, que é uma instrução dada a toda a criação, desde o Éden, né? Que ela pudesse reproduzir por si mesma. Então o leite fala dessa bênção do frutificar para abençoar, né? Porque leite é alguma coisa que nutre aquela vida que precisa crescer, né? Então é essa nutrição. E o mel? O que seria o mel? Então o mel, alguns dizem, olha, João Batista ele comia não mel de abelhas, mas mel de tâmaras, né? Que era mais comum no deserto da Judéia. Mas hoje em dia a palavra dabash, ela não é usada para mel de tâmaras, ela é usada para abelhas, mel de abelhas. E dabar, que a palavra tem a ver com abelha, Débora, né, que é o nome próprio, também tem a ver com abelha, porque as abelhas se comunicam, né? E a gente vê frequentemente associado a doçura das palavras com o mel, né? Até o livro de Apocalipse, Hitz Galutz, no final, Apocalipse 10, 9 e 10, a gente lê ali que era amarga no ventre, no interior, né? E assim as palavras da Torá devem ser, né? Na superficialidade elas podem parecer duras, mas na verdade elas são doces, porque o resultado delas gera vida. E Provérbios diz também, um pouco de mel, ele alegra a alma. Então o mel é um luxo, né? Mas que a gente também, nada daquilo que, mesmo daquilo que é bom, a gente deve usar com indulgência, né? com excessos, né? Mas o mel falaria dessa doçura, de algo que te é oferecido quando você está exausto, né? Um pouco dessa glicose do mel da abelha, ela te reanima, como nós vimos na história lá de Jonathan, né? Quando ele estava arrasado, e dado um pouco de mel, mesmo contrário ao que o Saul tinha dito, né, para que ele então se reanimasse, né? E a Torá, ela é doce como mel, porque ela traz palavra de vida, de esperança, ainda quando ela traz admoestação, quando ela traz aviso, perigo de morte, né? E nessa paraxá a gente tem tudo isso, mas não são maldições, que são proclamações
de um juízo mal sobre quem quer que seja, são avisos de um Pai amoroso, para que aquele destino, que é, em última análise na Torá, sempre uma escolha, que ele não se concretize como morte, né? Escolhe, pois a vida é o que a gente vê ecoado em toda a Escritura, né? É esse o chamado, esse o ensino. Então, uma terra que mana leite e mel, que é uma terra fértil, que produz, que gera vida, né? O renovo da vida e que gera nova vida, né? E mel, que tem uma doçura, um luxo, né? Que vem dessa comunicação da palavra tomada do modo certo, com um coração certo, porque a gente precisa ter um coração tratável para aceitar correção, né? E eu acho que a gente pode pensar nesse excesso de mel quando a gente tem uma demonstração que a gente não recebe com o coração certo, e aquilo nos fere e a gente vai para o ensimesmamento e a meninice, e aí isso acaba fazendo mal para a nossa vida espiritual, né? Então, essa é uma possibilidade, é uma midrash, uma interpretação sobre o que poderia querer dizer essa terra que mana leite e mel. E assim eu me despeço dizendo, shalom, amigos.